série na conversa. Ok. Estou gravando aqui, então. Boa noite, nós estamos aqui na aula de números na educação básica do dia 14 de dezembro de 2021, é a 16ª aula. A ideia aqui é a gente ir encaminhando para o fechamento desse tópico, os números racionais, o ensino dos números racionais, que a gente conclui na próxima quinta com o seminário, né, sobre os... Ei, Marcos, boa noite. O seminário sobre as diferentes personalidades dos números racionais, né? Boa noite, boa noite. Para a gente lembrar aqui, então, quais foram as atividades relacionadas com os números racionais, nós começamos com uma oficina tratando de proporcionalidade, o pensamento proporcional, junto com sala de aula invertida. Depois, teve aquela aula expositiva que eu falei sobre o problema da medida, a construção e propriedades do campo racional, baseado no livro do Método de Jesus Caraça. Depois nós discutimos o ensino de frações pelo fórum, né, com a discussão do artigo do Bigode, também conhecido como Antônio José Lopes. Deixa eu conferir aqui se eu não errei o nome dele. Isso, Antônio José Lopes. Aí, semana passada, nós tivemos as visitas aqui, né? A aula com a professora Juliana Batista, com o método dos saquinhos, né? Que é uma maneira de encaminhar para o algoritmo da divisão. E na quinta-feira, a oficina de jogos matemáticos com atividades principalmente relacionadas com o resto da divisão por números inteiros, por números naturais, né? E, bom, então a gente teve esse conjunto aí de atividades, misturando atividades práticas com discussões teóricas, um pouco de história da matemática, que sempre está misturado com filosofia da matemática, tendências da educação matemática, tipo jogos, sala de aula invertida, que é uma tendência mais geral, né, não é só da educação matemática, e as ideias que o Bigode propôs lá, né, para o ensino de frações, né, que ele faz uma mistura de várias coisas, incluindo calculadora, história da matemática, a referência a situações reais do cotidiano para relacionar com frações, né, e ele também discute um pouco do ensino e aprendizagem de frações a partir do que acontece normalmente nas escolas, ele questionando o jeito que as frações são ensinadas, né? E isso começa do título, né? Quando ele diz o que nossos alunos podem estar deixando de aprender sobre frações quando tentamos lhes ensinar frações. Então, esse aí é um apanhado geral do que estamos conversando e fazendo sobre os números racionais. E aí eu queria deixar a palavra com vocês agora, para vocês destacarem o que vocês acharam interessante, o que vocês aprenderam, surpresas, e, enfim, né, para a gente organizar e sistematizar as ideias aí depois desse quase um mês tratando desse assunto. Está com vocês, meninos. Professor, o primeiro, eu não conseguiria acabar aquele dia de acompanhar a apresentação lá da professora Juliana, na terça-feira passada. Eu gostaria de destacar que aquela apresentação foi muito, muito interessante, sobre todas aquelas maneiras que ela traz. Mesmo elas são meio básicas para a gente olha assim e fala, não, ela explica de uma maneira tão meio que bobinha, que as coisas triviais para a gente, mas é muito importante para aprender os conteúdos que realmente importam, como é que os alunos, como é que a gente vai nas dúvidas dos alunos, como é que a gente consegue responder às dúvidas que eles têm. E até mesmo algumas, eu mesmo tinha algumas dúvidas, às vezes eu me confundo naquela questão do zero, quando tem um zero em cima a gente desce ele,
eu fico perguntando, não, agora eu tenho que passar um zero para lá, eu tenho que colocar a vírgula. E aquele exercício lá, muito básico, me ajudou a nunca sanar essa dúvida, eu acho que para sempre. Foi uma apresentação muito boa, aquele tema dela é muito informativo e com certeza vai ser uma tese de doutorado que ela vai fazer muito importante e que vai ajudar a esclarecer dúvidas de muitos professores aí que estão no ensino básico. Se você aprendeu alguma coisa, é sinal de que não é tão assim para criança, né, Marcos? Sim, sim. Bom, primeiro eu acho que essa nossa disciplina aqui tem esse duplo propósito de sanar essas dúvidas sobre o conteúdo de números que existem entre todos nós, como eu falei na aula com a Juliana, e repito aqui, eu nunca fui professora dos anos iniciais, né? Porque eu formei licenciatura em matemática, então só atuo do sexto ano para frente, só posso atuar do sexto ano para frente. Mas a primeira vez que eu vi aquela aula dela, o meu sentimento foi como o seu, Marcos, de eu estar tendo uma compreensão melhor daquele algoritmo da divisão que eu também usava meio automaticamente. Eu não tive como estudante uma transição para o algoritmo da divisão. Eu só fui ensinado aquela técnica ali e eu repetia. O método dos saquinhos ajuda muita gente a construir significado para cada procedimento ali, né? E o propósito é esse mesmo, da gente. O método que ela traz é um meio de encaminhar para o algoritmo da divisão e para que o aluno, na hora que chegue, né, no algoritmo, ele entenda cada procedimento que está ali por trás, porque é uma coisa muito complexa, né? Cheia de vírgulas e zeros e símbolos e operações, junta todas as operações, né? Tem divisão, multiplicação, soma, subtração, tudo no mesmo algoritmo, então é algo bem complexo e ele na maioria das vezes, ensinado de forma mecânica, né? Da forma como ela faz, nos encaminha, né, para o algoritmo da divisão para os alunos, né? Eu acho muito, muito rico aquilo ali. Oi, Vicente. Não, Jussara, só ia comentar. Concordo aí com o Marcos, foi muito legal a presença da Juliana. No dia eu comentei até que minha mãe pedagoga, ela ficou maravilhada, assim, e o nosso também. A gente ficou assim, igual dois bobos, assim, tipo, "Ah, meu Deus", olhando pra tela. E aí, puxando talvez até algo que eu lembrei que o Bigode, né, que é o apelido dele, que ele trata no artigo, que é uma coisa sobre tratamento espiral, que eu acho, que é o termo que ele utiliza. Não sei se na teoria, não me lembro agora também se ele conceitualiza e significa isso, mas você mencionando sobre essa questão de criar significado e né, de que agora esse método algoritmo ele vai sendo encaminhado, acho que traz para mim muito essa ideia, sabe, de que a gente começa numa superficialidade, assim, a gente vai encaminhando e tal, e deixando esse processo com mais significado e deixando ele menos automático, né? No sentido de que não é uma coisa que a gente está só reproduzindo, a gente colocou um significado para ele primeiro, para depois ir descendo as escadinhas, sabe? E aí eu também pensei muito nesse sentido, assim. Achei bem interessante. A técnica é importante porque a gente não pode ficar. Porque ela agiliza, né? Mas eu tenho sérios problemas com uma técnica quando a gente não sabe de onde ela vem, né? A parte que o Bigode fala do espiral, eu deveria tratá-lo formalmente, né? Mas eu conheço como Bigode, ele é o nome artístico dele, né? Inclusive como autor de livro didático, acho que ele assina Bigode. Mas está lá na página 11, essa parte que você citou, Vicenzo, que ele está questionando o fato de que frações fica confinada a alguns anos, séries do currículo.
E aí ele continua, né? Esse fato desconsidera que o desenvolvimento do pensamento proporcional se estende por um longo período que vai dos 7, 8 anos aos 14, 15 anos em níveis distintos de complexidade. Uma consequência pedagógica que se pode extrair dessa consideração é que os currículos deveriam contemplar experiências diversas. Tá aqui. Com frações em todas as séries do ensino fundamental e médio, algo que vai além da revisão com frações mais difíceis. Então, ele se refere a um tratamento em espiral, que implique em aquisição e mudança conceitual, explore distintas ideias e subconstrutos, ideias conexas e contextos em que o conceito de frações se aplica e consolida, né? Essa é uma retomada várias vezes de frações em níveis cada vez mais complexos e a crítica que ele faz é essa, né? Que você trata a fração em algum momento, lá nos anos iniciais, lá no ensino fundamental, e pensa que os alunos já sabem aquilo e está garantido para o resto da vida, né? A gente aprendeu muita coisa, né, sobre o algoritmo da divisão aqui, né, na aula da Juliana. Ou seja, a gente não aprende num dia ou num ano escolar, né? É algo que vai sendo retomado ao longo da vida. Eu, por exemplo, quando estou com disciplina de cálculo, eu sempre tento fazer uma leitura da reação das pessoas, ou do que elas entendem, que elas sabem, para retomar conceitos que são do ensino básico, mas que eu percebo que não estão muito firmes ali no cálculo, né? Então, isso é importante, a gente está sempre retomando, isso não significa ensinar de novo, tá, gente? A cada retomada é um pouquinho mais complexo e a compreensão que o estudante tem do conceito vai aprimorando, né? Isso é com a gente a vida inteira. Cada vez que eu leio o mesmo artigo, eu vou compreendendo melhor aquelas ideias, eu vou discutindo sobre outros pontos de vista. O ser humano é assim, né? E fração é algo complexo, né? Você vê as questões que o Bigode traz são bem profundas, matematicamente falando, né? Fala oi para quem chegou aí depois. Vitor, Jabas, Lucas, Maria Elisa. Maria Elisa, a gente teve uma conversa boa sobre o método dos saquinhos, né? Você quer comentar alguma coisa? Verdade, professora. Boa noite. Não, pode terminar a sua explanação? Por enquanto, não. Eu entrei atrasada também, estou tentando aqui me situar um pouquinho. Não, a aula hoje é para isso, é para a gente retomar as atividades que trataram dos números racionais e dar destaques e sintetizar, conectar as diversas atividades. É uma prévia para o fechamento que vai acontecer quinta-feira. Ah, tá. Por enquanto, eu vou ficar só escutando mesmo. Mas obrigada. Mas ficou claro lá para todo mundo o que eu falei? Que eu acho que o método dos saquinhos é um encaminhamento, né, para o algoritmo da divisão. Então, a Juliana está contemplando a BNCC. Só que ela está viabilizando de uma forma mais significativa. E não apenas Não, com certeza. apresentando o conteúdo, né? Não, com certeza, eu entendi isso, né? Mas em momento algum também eu disse que ela não estaria, né, seguindo os métodos da BNCC, né? Só Maria Elisa, será que fui? Vocês estão me ouvindo? Acho que foi só o dela que falhou. Ah, tá. Então vocês estão me ouvindo, né? Eu fiquei com medo de ter sido eu que caí aqui. Bom, e sobre o conteúdo em si, vocês têm alguma dúvida que vocês queiram esclarecer? O conteúdo de números racionais, sei lá,
algum assunto que vocês queiram tratar? Eu acho Conteúdo de números racionais. Tudo bem, Luciano? Não, foi O o conteúdo de Marcos. números racionais nós vamos tratar agora, quinta-feira, né? Não, nós estamos tratando, né? Desde o dia Isso, 23 isso, de mas a novembro. apresentação nossa vai englobar isso. Uhum. E eu estou assustado. Ninguém comentou nada, a gente pôs umas perguntinhas lá, estamos na expectativa. E o povo, sei lá, acho que está em época Pois de é, Natal. eu também fico assustada com essas coisas, Jarbas. Porque a Agora, gente aprende falando, né? Falando, escrevendo. pois é, agora eu senti na pele o que você diz do pessoal deixar para a última hora, cria uma ansiedade muito grande na gente, né? Pois é. É horrível. Eu fico com a sensação de que eu estou falando sozinha às vezes. Amanhã deve chover Pois é. postagens. Amanhã estou precisando comentar amanhã, que é o último dia, né? Estamos Eu, torcendo ansiosamente. deixa eu até aproveitar, eu andei editando as mensagens, não sei se vocês viram, mais por causa de normas da BNT. Né? Referência. Isso. Por exemplo, teve uma lá que foram vocês que colocaram assim, Onochique 2008, esqueceram da segunda autora. Né? Aí eu completei, Onochique e Alevato 2008, né? Porque a gente tem que colocar os dois autores. Ou todos os autores, né? Só quando são mais de 3 que você tem um recurso lá de usar, por exemplo, Onochique e outros, 2008, para não ter que falar, né, vários nomes. Corrigir também as autoras, ao invés de o autor, alguém, acho que foi do grupo da tarde, escreveu o autor, afirma, tal, eu corrigi para as autoras, para a gente respeitar o gênero aí. Uma coisa que é mais, talvez vocês não conheçam, o APUD. APUD é um recurso que a gente usa quando faz citação de citação. Acho que foi o grupo da tarde também, que pegou uma citação literal que as autoras fizeram no artigo. Aí é aquela história do telefone sem fio, sabe? As autoras leram uma coisa, a gente está lendo essas autoras, e a informação pode se transformando ao longo de tantas citações. Né? Então é importante deixar claro que você está fazendo uma citação da citação. Né? Aí depois vocês olham lá, acho que é a segunda mensagem, a segunda discussão que eles colocam lá, eu acrescentei essa coisa do APUT. Tá? É só para. Então, ou seja, eu não alterei as perguntas que vocês colocaram, mas só coisa de ABNT o respeito às autoras, etc. Tá bom? Jussara, Oi. eu também tenho refletido muito sobre falar para as paredes, né? Porque durante esses 2 anos eu falei para as paredes assim 95% do tempo e das turmas. Aí eu fico tentando me colocar no lugar do outro, entender por que o aluno não abre a câmera, não comenta, e quando a aula é gravada, por que ele não participa. E eu entendo que a exposição é algo muito difícil, porque a pessoa acha que ao expor ela vai ser ridicularizada, ela vai sofrer bullying. Meninos em colégio costumavam tirar print das telas em momentos em que os colegas estavam com caras e bocas e editar e virar meme. Então, isso coordenadoras contando. Isso não justifica, talvez, mas explica o fato de os adolescentes terem tanta dificuldade de abrir as câmeras e abrir o áudio. Aqui, por exemplo, nem existe isso, né? De abrir câmera é completamente anormal. Então, na nossa disciplina, eu acho que talvez um pouco disso, entendeu? Porque além de ter essa dificuldade, que assim, eu lembro, no primeiro ano que eu dei aula, eu era incrivelmente tímido, minha aula era horrível, assim,
Nossa! Isso Não, você só Luciano, pega... mas eu acho que o que o Jarbas estava falando nem que eu comentei, do silêncio no fórum, né? Sim, E pois é. aí é quanto a você isso... se expressar por escrito, né? Sim. Mas eu entendo, mas eu não posso concordar, porque eu Claro. estou trabalhando com professores, né? Então eu vou sempre ficar cobrando, cutucando vocês para participarem lá. E, bom, e aí é meu papel também comentar, discutir o que vocês colocam lá, porque isso, assim, não na intenção de menosprezar ou inferiorizar, mas eu sempre procuro colocar os questionamentos de uma forma de convite à reflexão, né? Eu e Maria Elisa batemos, né, para repetir o exemplo aqui, batemos bola lá sobre a aula da Juliana, né? E eu queria que acontecesse esse tipo de coisa, sabe? Com todas as aulas, com todos os artigos lidos, porque aí a gente vai esclarecendo as coisas, né? Aí eu dei uma resposta para Maria Elisa e depois eu pensei, não, eu acho que minha resposta não está boa. Aí fui lá e dei uma outra resposta para ela. É assim, a gente está aprendendo juntos, né? Não, super entendo isso. Eu tô É tentando... importante as pessoas se manifestarem, né? Não, super entendo isso, claramente. Mas eu estou tentando falar por outros, por todos. Isso, E, por exemplo, isso que eu te falei. Eu entendo, mas eu não concordo. Isso é até... Deixa eu só completar aqui um pouquinho, Luciano. Eu acho que é muito fruto dessa concepção tradicional de ensino em que o professor fala e o aluno escuta. Então, na hora que a gente... Era a minha fala. A gente fala assim... exatamente isso. Pois é, então. Primeiro, alunos, falem. Primeiro que tá tudo gravado. Primeiro passo. Segundo, que a grande maioria está bem acima do seu limite físico de coisas para fazer. Assim, muitas listas, trabalhos, provas simultâneos e trabalho para as férias, entendeu? Coisas que mexem com o psicológico da galera. E você está falando para professores e também para futuros professores. Então, o excesso de atividades está muito grande para todos, o que não justifica, digamos assim, mas explica o fato de, não é na sua matéria só, em todas as matérias, em todas as disciplinas, dá tempo de fazer no último minuto a última coisa daquele jeito foi. Não, quem dera, igual, por exemplo, uma disciplina tem uma prova sábado, a gente pedindo para o professor aumentar o tempo de prova de 4 horas e meia para 5 horas e meia, sabendo que não vai dar tempo. Entendeu? Tem, sei lá, quase 100 exercícios para fazer, qualquer um deles pode cair similar na prova, mal dá tempo de entendê-los. Então, assim, está todo mundo muito sobrecarregado. E véspera de Natal quase, né? Então, e outra coisa, a forma das disciplinas que eu fiz, tudo bem que eu fiz poucas ainda, mas essa metodologia de põe no fórum, discute, questiona o colega, etc., ela é completamente diferente do que é visto, do que a gente faz lá nas disciplinas da matemática. Nas disciplinas da matemática, assim, das que eu fiz, né? Professor falando o tempo todo, alunos 100% calados, 20% da turma entra e assiste a aula presencial, como é que é? É síncrona, porque pode assistir depois, lista, prova. Então, você está mexendo com um paradigma muito forte. Isso não é hoje, não. Quando eu fazia lá o curso de física, antigamente, que era presencial, o professor ficava falando o tempo todo e a gente só calado copiando. Alguma pergunta? Quando eu viro aluno, eu vejo que quando eu falo assim, alguma pergunta e ninguém fala nada, não é por malandragem. Às vezes a pessoa não consegue nem estruturar a pergunta. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Eu não consigo nem estruturar. Você nem imagina que pergunta que eu posso fazer, porque eu estou 3 semanas atrasado com o conteúdo e a outra tem, entendeu? Eu não estou falando por todos, claro. Eu estou tentando expressar o que eu vejo, o que eu ouço nos grupos. Sim, e outra Luciano. coisa. Mas por isso eu acho que a gente deve aproveitar esse momento para falar do conteúdo da disciplina. Sim.
né? E E a não escrita... ficar filosofando sobre porque as não, pessoas não abrem você estava câmera. fazendo um comentário sobre... Não, eu comecei lá na fala do Jarbas, né? Ele fala que E aí, às vezes, um debate... Ele fez propaganda do seminário e falou assim, eu não entendo o que você reclama. Não, aí eu fiz um comentário. Isso é então, outra coisa. tá bom, Parece Luciano. reclamação, Vamos mas falar não. de números racionais. Vamos aproveitar. Parece reclamação, mas não, assim. Que bom que temos essa forma, porque se não tivesse isso, a gente não ia ter nem aula há 2 anos. Então, é bem melhor do que não ter. Só que é uma coisa nova, assim. As pessoas não estão acostumadas, os professores, os alunos, então é novo para todo mundo. E quando você escreve, quer dizer, eu estou com a câmera fechada aqui, você não está vendo meu rosto, e quando eu só digito, você não vê nem meu tom de voz, então só a mensagem escrita, ela fala muito pouco sobre a mensagem, o que ela quis transmitir. Então a pessoa fica com medo de escrever, às vezes, porque assim, eu escrevo uma coisa e o outro vai pensar outra coisa. Isso é muito difícil de escrever as palavras corretamente. Às vezes você escreve corretamente, mas o outro interpreta diferente do que você queria, entendeu? Então, por que do medo, às vezes? Então, em outras disciplinas também tem fórum, o professor fala assim, posta lá suas dúvidas, mas aí um vai e posta. O professor vai e faz uma argumentação com a intenção de corrigir e é visto de outra forma. Mas eu vou encerrar esse assunto porque está rendendo muito e só assim, estou tentando te dar um feedback do que eu vivo também, né? Jarbas, é sobre números racionais que você quer falar? Não, sobre o comentário do Luciano. Ai, meu Deus. Luciano, tem uma notícia muito boa para você. É bom você se acostumar com isso, cara, porque pelo resto da vida agora faz parte da nossa história. Exatamente. Tá? Essa mudança que teve é o novo normal. Nós vamos voltar para aula presenciais. Eu acredito que daqui para frente vai ser híbrida. E pelo resto dos nossos tempos vai ter muito aprendizado à distância. E eu estou cada dia mais maravilhado com isso. Hoje a gente entra no YouTube e encontra lá um conjunto de aulas de alto nível, aulas maravilhosas do pessoal da UFMG que está gravado lá, do pessoal da USP, de várias outras universidades grandes, e material de primeiríssima qualidade, com tudo. Então, a oportunidade para aprender, todos os jovens hoje têm, que é uma coisa assim que eles não têm noção. Pessoas igual eu, que passei pelo UFMG há 30 anos atrás, e que a gente tinha que ir para um prédio enorme de biblioteca que tinha atrás da escola de física, né? Que hoje é o ISEX, as pesquisas eram uma tristeza. E hoje a gente navega um pouquinho, acha 1 milhão de coisas, só selecionar o que presta e fazer o que quiser do trabalho. O mundo mudou e mudou, ficou muito bom para essa juventude que está aí. Eu acho que eu estou tentando aproveitar a situação para colocar, para viabilizar, colocar à disposição de vocês várias alternativas, né? Por exemplo, eu dando aula aqui da minha casa, eu estou com meus livros aqui por perto. Então, numa conversa que a gente tem, eu lembro de um livro, eu pego o livro, eu mostro para vocês, eu compartilho a referência, e aqui a gente tem vários recursos no Moodle, a gente não precisa só ficar com o professor expondo e o aluno escutando, né? A gente tem leitura, a gente tem debate por escrito ou falado, a gente tem vídeos, a gente tem aula expositiva, ela não está excluída. Então, existe uma maior diversidade de recursos e de tipos de atividades que eu acho que são mais inclusivas, porque você contempla várias pessoas diferentes, né? Por exemplo, se alguém perdesse uma aula presencial lá no prédio da UFMG, perderia para sempre a aula. Agora, né, fazendo aqui na plataforma, ela está gravada. Ele não vai ser a mesma coisa dele assistir a aula, fazendo intervenções durante a aula,
mas ele tem essa possibilidade de assistir. E se não quiser assistir a aula do professor da UFMG, ele assiste a aula do professor da Unicamp, ou de outra ou de uma universidade, né, na Inglaterra, ou sei lá onde. Né? Então, eu acho que a gente deve aproveitar essas alternativas, né, para fazer uma aula mais diversificada. Né? Eu concordo com o Jarbas, a gente não vai voltar como era antes, para nada na vida, né? Não só na escola, para nada na vida a gente vai voltar a ser como era, e vai incorporar às nossas atividades todas essas alternativas. Oi, Luciano. Exatamente, eu concordo plenamente com essa fala do Jarbas, é maravilhoso, assim, o lado bom do online. Eu não tenho deslocamento, então, no caso, por exemplo, dando aula de uma disciplina, aula de física, tem uns experimentos do meu lado, não preciso levar. Eu mostro para o menino, eu compartilho o link, eu compartilho a minha tela e mostro um vídeo ali em tempo real. E tudo tem na rede. Antigamente era uma dificuldade enorme, você perdia uma aula. Em algumas disciplinas onde você perdeu uma aula, pegar o fio da meada é muito, muito difícil. Então, tem muita coisa boa, assim, em termos desse novo modo de agir. É só a gente saber lidar e focar no lado positivo de cada um. Porque às vezes pode parecer que não, mas isso é muito legal. Assim, eu comecei a dar aula na expectativa de, sei lá, aposentar com 30 anos de trabalho. Já é 40 e até eu chegar lá deve ser mais, então é legal. Quando eu estava fazendo minha disciplina com 17, 18 anos, 18, 19 anos, e via meninos, e via pessoas mais velhas que já estavam no mercado falando, eu gostava de ouvir, entendeu? E até, na verdade, eu ouvia muito mais desincentivos do que incentivos. O que eu mais ouvia era, você está novo, você é inteligente, sai dessa, o que você está fazendo dando aula? Mas isso reforça a sua vontade. Quanto mais tempo você fica num exercício que as pessoas estão dizendo que não é legal, mais você vê que é legal. Porque é maravilhoso, assim, muito legal você provocar uma mudança, igual aquela palestra que a professora fez com os pequenininhos, isso ocorre em todas as faixas etárias, inclusive aqui na universidade. Você não sabe, mas a sua fala, ela às vezes impacta de uma tal maneira quem está ouvindo, que isso aí é você se perpetuando. E às vezes um aluno, principalmente online, eu acho que vai acontecer isso daqui a, sei lá, 10 anos, você encontra o fulano. Ah, você me deu aula, você nem sabe, né? Você nem viu a cara dele. Não, foi aula online no semestre tal, no curso tal. Então, o exercício do magistério, assim, se você gosta, ele tem uma perspectiva mil, que não foram mencionadas várias outras dentro dos nossos estudos, que são produção de materiais, gravação de videoaulas. Imagina para gravar essa quantidade de aulas. Não é só pôr a câmera. Deixa eu parar de falar que a discussão não é boa. Rende. Oi, Marcos. Eu só queria fazer um comentário, que eu acho que daqui a pouco eu vou ter que sair, que minhas terças-feiras ultimamente estão um pouco ocupadas, sobre aquela questão dos números racionais. Eu não sei, eu estou naquele grupo que a gente vai falar sobre o artigo quinta-feira, e eu estou com um pouquinho de medo hoje da nossa apresentação ficar um pouco maior do que o tempo não um pouco maior que o tempo da aula, mas não Ai, Marcos, falhou aqui para mim. Na hora que você ia falar qual que é seu medo... Todas aquelas 6 coisas... Ah, tá. Voltou? Fala devagarzinho, vamos ver agora. Voltou? Tá, não, eu estou te ouvindo, mas é porque quando você foi falar do seu medo, eu estou com medo de não dar tempo, falhou tudo. Porque esse artigo, gostei muito da leitura dele, porque ele vai abordando muitas coisas assim, a gente vai tendo que pensar que ele vai explicando com os problemas e vai colocando todos aqueles conceitos, e a gente vai tendo... fui fazendo aqui, eu fui parando, pensando e falando, ó, esse conceito realmente é muito importante, eu não pensava desse jeito. E eu até gostaria de pedir, caso não dê tempo da gente comentar, a gente fazer uma discussão mais geral com a turma, a gente retomar as ideias dele depois para discutir, porque ele tem muitas informações muito preciosas, igual você estava conversando com o Vicente um pouco no início, uma coisa que eu até grifei aqui, que o autor ele questiona,
quando chega adiantando já um pouquinho sobre o artigo, quando chega naquela parte de razão, que ele questiona como é que a gente comenta de operações com razões, sendo que as razões elas são apenas um número. Se elas são apenas um número, que eles representam relações entre números, como é que a gente define operações, essas coisas com elas. E são conceitos que muitas vezes a gente tem do nosso ensino e que a gente tem que ajudar a quebrar esses conceitos na hora de passar, na hora de transmitir a informação certa para os alunos. Não, exatamente, Marcos. Ali está, a gente vai olhar com profundidade para os conceitos, né? E acho que tanto o artigo do Bigode quanto o Nozick e a Levato, eles trazem essas questões assim, bem profundas sobre os números racionais. E no seminário, a gente não consegue mesmo falar tudo, né? Eu acho que é papel do grupo selecionar, pensar as principais ideias e para instigar a plateia ao debate. Eu acredito muito na construção coletiva do conhecimento, né? Então, quando a gente, né, a partir do convite que vocês fizerem, olha, nós vamos discutir isso, a gente vai entrando na conversa com vocês, né? Vocês serão os professores. E depois da leitura lá, eu percebi que esses conceitos, muitas vezes a gente atribui o mesmo significado a eles, porque são relativamente parecidos, igual razão, fração, na hora que a gente o jeito que eles estão abordados para a gente, o jeito que escreve no quadro, eles ficam parecidos, e às vezes a gente dá o mesmo significado para eles, e são significados que a gente tem que construir e perceber que eles são diferentes e que auxiliam demais na hora do entendimento, na hora que a gente vai ter que ver os problemas que ele traz. Teve uns exercícios que ele propõe, exercícios antes de apresentar os conceitos. Teve muitas vezes que eu fui fazendo, eu pensei, vou fazer o exercício aqui. Eu fazia, na hora que ele apresentava de uma maneira totalmente diferente, aí ia lá e conseguia enxergar o erro onde que eu tive, que às vezes erros conceituais, erros interpretativos, e que a gente tem que estar muito atento na hora de ensinar isso para os alunos. E mostra um lado bonito quando a gente vai apresentando quando a gente vai aprendendo sobre os conjuntos numéricos, que a gente muitas vezes, quando é aluno pequenininho, lá na correria do ensino fundamental, do ensino médio, a gente não percebe. E é muito diferente a gente conhecer matemática para o uso próprio e a gente conhecer matemática para ser professor. É muito diferente, porque eu falo assim de experiência própria. Quando a cada aula, a cada pergunta, a cada compreensão diferente que um aluno me apresenta, eu tenho que ressignificar a minha compreensão. Né? Tipo assim, puxa, eu nunca pensei nisso. Obrigada por essa pergunta, né? E aí a gente vai se dando conta do quanto que o que eu conhecia sobre aquele conteúdo, por exemplo, números racionais, era limitado, né? Me ensinaram esse monte de coisa aí, razão, fração, números decimais, etc. De alguma forma, eu aprendi aquilo ali, mas eu não conseguia transitar sobre essas coisas como se fossem diferentes personalidades dos números racionais, né? Isso, sim, acho que para todo o conteúdo matemático, ouvir os alunos, tentar entender a dúvida dele, tentar entender o encaminhamento que ele dá, a compreensão que ele teve daquilo ali, é muito rico para a gente aprender aquele conceito, aquele conteúdo. Então, sim, Marcos, é bacana esse seu depoimento que mostra que me fez lembrar disso, né? De você conhecer para o consumo próprio é diferente de você conhecer para ser professor, para ensinar. Acho que fica essa dica para todo mundo para olhar diferente para o conteúdo matemático. E uma coisa que eu pensava quando eu comecei a licenciatura, eu pensei, nossa, ser professor deve ser tão tranquilo, porque vai mudar as turmas, os conteúdos são os mesmos, então é muito tranquilo de ensinar. Mas agora eu estou percebendo que a cada ano, por exemplo, uma pergunta que um aluno pode fazer para a gente
pode mudar toda a forma que a gente tem de entendimento daquele conteúdo, como é que a gente vai passar ele para as próximas turmas, a gente pensar em como é que a gente passou para as outras. Então, é sempre, por mais que os conteúdos sejam o mesmo, parece que cada vez que a gente vai estudando mais o conteúdo, mais a gente vai aprendendo mais coisas, que a gente vai julgando mais importantes, construindo as visões que a gente tinha e tendo que sempre reinventar o modo como a gente vai aprender e também passar esse aprendizado que a gente tem para os outros. Muito bom, Marcos. É isso mesmo. Sério. Oi. Exatamente. Já pode escrever isso. O jeito como você fala com o adolescente ou a criança de hoje é completamente do adolescente, da criança de daqui a 20 anos. Assim, 20 anos atrás, o adolescente pensava completamente diferente. O conteúdo é o mesmo. O background vai aumentando. Mas... Será que o conteúdo é o mesmo? Essencialmente, sim. Você não vai perder tudo que você aprendeu. Algumas coisas são ensinadas da mesma forma que 100 anos atrás. Então, ainda mais matemática. Então, um percentual é o mesmo. Não é igual, por exemplo, sei lá, mesmo em humanas, que é mais... eu não sei falar por humanas, né? Mas tem um percentual que se mantém, que se perpetua. Sei lá, eu diria uns 50%, dependendo da escola, dependendo da rede de ensino, enfim, mas tem um percentual que mantém. Esse trabalho que a gente faz não é inútil, não é... Você não vai jogar fora cada ano o que você faz. Não, mas eu estou falando no sentido de... vou pegar o exemplo do que o Marcos falou, né? Ele, do quanto ele está aprendendo. Acho que foi ele que falou sobre foi, né? Sobre o método dos saquinhos, por exemplo, da Juliana, né? Ele tinha uma compreensão do algoritmo da divisão, e aí, com o método dos saquinhos, aquilo ali ampliou. O nome algoritmo da divisão se mantém, mas a compreensão que o Marcos tem daquilo se transformou. A mesma coisa dos números racionais. Ele deu vários exemplos hoje, né? Do quanto que o que ele entende desses conceitos foi se transformando. Então, o nome pode se manter, mas a relação que eu tenho com o conceito, essas coisas vão se transformando. Então, você mantém uma relação para falar que é a mesma coisa, mas a maneira como você compreende aquela mesma coisa é diferente, então ela se torna diferente também. É Estou filosofando aqui um pouquinho, Luciano, mas é como se né, você vai conhecendo uma pessoa ao longo da vida. Aquela pessoa é a mesma, tem o mesmo nome, mas a sua relação com ela se transforma. Então, aí eu questiono, será que é a mesma pessoa? Né? Porque você vai influenciando todo mundo se transforma. Eu acho que o conteúdo matemático também. É mais ou menos essa concepção de matemática como criação humana, é isso que eu estou tentando defender aqui. Por isso que eu mais só ou disse menos um percentual. Não é 100%. Não. Eu não uso a mesma aula de 20 anos atrás hoje. Mas um percentual das perguntas é o mesmo ao longo do tempo. Um exemplo, eu ainda estou iniciando em matemática, mas em física eu consigo falar com mais convicção. Leis de Newton, por exemplo. As mesmas perguntas de 20 anos atrás e daqui a 20 anos serão as mesmas, porque as concepções espontâneas são as mesmas. E isso tem vários estudos a respeito. Então, eu acredito que na matemática tenha também um grupo de conceitos, perguntas e metodologias que permanecem. Agora, não é 100%, lógico, que a forma como eu converso hoje não é a mesma de muito tempo atrás, e nem será a mesma daqui a muito tempo, senão eu me cristalizo. Mas, por outro lado, o que eu fiz há 10 anos atrás, eu não vou jogar fora. Claro, o que você construiu hoje, até hoje, depende daquilo lá também, né? Exatamente. Então, é um mix, né? Por isso que o debate, ele nem no fim da nossa fala aqui vai ficar... Você vai falando, as pessoas vão refletindo sobre, vão formando... Vou construindo conhecimento. Exato. É assim. Maria Elisa e depois Jarbas.
Maria Elisa, você ia falar? Tá me escutando? Tô. Porque Estamos. naquela hora falhou. Eu acho que é mais ou menos, eu penso muito assim, será que a mesma forma como hoje eu ensino é a forma como eu aprendi? Sabe? Porque, assim, pegando mesmo pelos números racionais, eu achei engraçado quando você falou das diferentes personalidades dos números racionais, né? Eu tô relendo aqui o texto que os meninos vão apresentar na quinta-feira, e são tantos nomes para praticamente a mesma coisa, né? Então, assim, não é a mesma forma como eu aprendi. Na verdade, cada vez que eu vou relendo esse conteúdo, eu vou redescobrindo uma forma nova que não foi apresentada para mim, sabe? Então, eu só queria mesmo era compartilhar mesmo esse pensamento, que nunca é da forma como eu aprendi, é a forma como eu acabo ensinando, né? É essa a ideia, Maria Elisa. Tem um detalhe a mais, e toda vez, agora o Luciano falou, não é a mesma forma que a gente ensina para as diferentes turmas, né? Mas toda vez que eu faço uma nova explicação da mesma coisa, tem um detalhe que a gente acaba melhorando. Sempre acaba melhorando algum ponto. Uma explicação que, às vezes, uma construção de um aluno melhorou a nossa explicação. Era compartilhar esse ponto mesmo. Bacana, Elisa. Jarbas? Em cima do que o Luciano falou aí, eu acho que está ocorrendo, de certa forma, até uma revolução imensa dentro da questão do ser humano. Hoje a gente está vendo crianças com 6 anos, 7 anos de idade, pegando um celular e sabendo usar com uma destreza fantástica. E isso está conduzindo essa geração, essa juventude toda que está chegando, a uma condição de trabalho com elementos de informática que vai mudar completamente a forma de tratar as coisas. Eu sou profissional de informática e eu venho trabalhando com isso há décadas, né? E eu vejo que há alguns anos atrás era uma coisa assombrosa, era uma coisa que todo mundo tinha assim muito longe da vida deles. E hoje, cada dia que passa, a gente vê os jovens cada vez mais novos tendo condições de pegar um programa de computador, de fazer uma abstração daquilo e entender o que está acontecendo. É uma forma de pensar mais abstrata, é uma forma de pensar mais matemática, e isso modifica o ser humano, certo? Eu acredito que eu, nas minhas atitudes, muitas vezes eu sou muito lógico, em função da minha profissão, da minha necessidade profissional. E isso está entrando nessa juventude cada vez mais cedo. Então, essa matemática que essa juventude está lidando e vai lidar cada vez mais, tem capacidade de ser uma coisa mais abstrata, de ser uma coisa mais evoluída do que nós vimos há alguns anos atrás. Jarbas e turma, imagina que a gente esteja... Vou fazer um exercício aqui de... Vou pegar uma fala sua e transformar um pouquinho, tá? Imagina que a gente estivesse no início da década de 70 e aí o Jarbas, lá na aula de números na educação básica, falasse assim: hoje em dia as crianças usam caneta e papel com a maior destreza, sem nenhuma dificuldade. O que vocês acham disso? Que não, o Jarbas falou que as crianças hoje usam o celular, né, com a maior facilidade, né? Eu diria até meio interessante, a caneta não. Em 60, sim. Eu me lembro que a minha mãe tinha algumas canetas da época que ela estudou, que eram umas canetas tinteiro, tinha que pôr tinta naquela coisa. Sim, mas eu falo assim, de usar a escrita, eu estou querendo falar isso, de usar a escrita, lápis e papel, né? É um instrumento para escrever e um papel onde eu escrevo. Tem umas teorias da... Acho que eu entendi. Oi, Luciano? Acho que eu entendi sua provocação. O jovem de hoje mexe muito no celular, mas ele precisa ser conduzido se o processo for educacional. Não, eu estou querendo dizer que o jovem de hoje usa celular porque ele nasceu no meio em que usar celular é comum.
Então, o jovem Isso. da década de 70 escrevia com lápis e papel, com um instrumento para escrever, porque era uma prática comum na época em que ele nasceu. Então, você não tem que apresentar ao jovem de hoje o celular, porque quando ele nasceu, isso fazia parte do mundo já. Exato. Né? Nós, eu digo por mim, na época que eu estava na escola, nos anos iniciais, não existia celular. Né? Então isso para mim não era comum, eu tive que aprender. Computador. Você deu uma pausa e as pessoas ficam assim, como assim? Não existia celular? Não, meu primeiro celular eu comprei em 1998, gente. Pois é, o jovem fica imaginando assim, como que podia existir um mundo sem celular? Uma vez eu vi um vídeo, uma gracinha, um bebê pegou uma revista de papel, assim, né? Tá lá e ele estava com o dedinho tentando ampliar a figura no papel, porque ele faz isso no celular. Então ele queria ampliar a figura no papel. Sabe, o ser humano, a criança, nasce no mundo com todos os recursos tecnológicos que já existem, né? Eles não vão ter com a tecnologia a mesma relação que nós, estou falando por mim, tá? que quando eu nasci não tinha. Então, na hora que chega um artefato novo, eu tenho que aprender a usá-lo. Mas quando eu chego no mundo e aquilo já está ali à minha disposição, assim, eu aprendo tudo, eu aprendo a usar celular, eu aprendo a usar o chocalho, eu aprendo a usar um garfo para me alimentar. Assim, é o mundo que está aqui e a gente tem que aprender. Então, usar esses recursos todos, isso inclui lápis e papel, a fala, o computador, o celular, a calculadora que está no celular, a internet, o Moodle, YouTube, isso tudo faz parte da juventude, faz parte do mundo hoje em dia. Então, a gente pode e deve incorporar isso tudo à nossa sala de aula. Tá? A minha provocação foi essa, né? É natural que o jovem de hoje tem habilidade com o celular, porque isso faz parte. Aprender a usar o celular é igual aprender a usar um garfo, é igual aprender a usar um banheiro, é igual aprender, sabe, faz parte da socialização dele. E aí a gente... Jussara, Oi. Eu estou rindo um pouco mais longe do que isso. Não é só usar a ferramenta, não. O índio usava um arco e flecha, o homem branco apareceu utilizando uma espingarda e os dois serviam para matar um bicho. São duas ferramentas que vão ter a mesma utilidade. Eu estou indo um pouco mais além. Eu estou falando que, como eu tive aula há alguns anos atrás, muitos anos atrás, que a gente fazia desenho geométrico com compasso, lápis e outras ferramentas do gênero. Numa mesa própria, pregado com durex, um papel A0 ou A1, que fosse, e a gente gastava ali 2 horas para fazer um tiquinho de desenho. E hoje um jovem desse pega o GeoGebra e consegue fazer em algumas horas o que a gente fazia num curso inteiro de desenho geométrico. Então, a potência da ferramenta faz com que ele tenha condições de se desenvolver e ir mais longe do que nós fomos com as ferramentas mais precárias que tínhamos. E o nosso desafio como professor é propor atividades que usem a potencialidade dessas novas ferramentas que estão à nossa disposição. E aí a gente vai junto. Escola é o lugar mais rico que tem para o desenvolvimento humano, eu acho. Né? A gente vai envelhecendo fisicamente, mas está sempre aprendendo, está sempre aprendendo. Então, assim, essa sua fala, Jarbas, me chama atenção para isso. Eu não posso ter a mesma aula que eu tinha com quadro e giz agora remotamente, com Moodle, com YouTube, com GeoGebra, etc. Eu tenho que programar, planejar aulas que usem as potencialidades desses recursos que a gente tem. Né? Quando a gente entrou no ensino remoto por causa da pandemia,
Eu vi muitos colegas meus desesperados porque eles precisavam de um quadro para dar aula, sendo filmado para dar aula. Eu falei, não, eu não vou fazer isso. Já existem aulas filmadas disso aí, desse conteúdo. Eu vou... essa disciplina que eu organizei, vocês não vão encontrar em nenhum vídeo do YouTube. Porque essa combinação de atividades, de artigos, de oficinas, de debates que nós estamos construindo é único aqui. Eu não vou repetir aqui com vocês algo que já está disponível na internet. Simples assim. Então, se a gente vai ter um tempo junto, se a gente tem uma disciplina para discutir um determinado assunto, nós vamos criar algo autêntico e nosso. Né? Então, é isso que eu estou falando, entendeu? Com os recursos que a gente tem, a gente pode criar os nossos caminhos. Entender? Silêncio. Pensando. Acho que está todo Professora, mundo mas a senhora não acha que, mesmo a gente passando por essa revolução, que quando voltarmos ao presencial, não vai ter mais coisas do antigamente do que do novo? Sabe? Eu acho que, principalmente para os professores de exata, eles vão continuar, nós iremos continuar usando o quadro, sabe? Vai se voltar aquela proibição até mesmo do aluno não ter o acesso à tecnologia em sala de aula. Será que a gente está consciente de que isso pode, que essas mudanças vão fazer parte do nosso presente agora mesmo? Só minha opinião. Posso rapidinho? O aluno, no geral, ele está, desculpa a expressão, de saco cheio de aula online. Porque quando a escola volta ao presencial, ter o contato, a conversa, o professor escrevendo no quadro, ele copiando, muitos não tinham caderno. Por mais que a gente tenha as tecnologias e as novidades que são importantíssimas incorporar, mas eu não arriscaria substituir, não. Mas não é substituir, é mesclar. Eu acho que vai ser uma mistura. Eu acho que vai ter tudo. Assim, o presencial o presencial não precisa ser aula expositiva apenas. Uhum. Né? Você vai ter aula expositiva, vai ter discussão, tem uma sala de aula invertida, por exemplo, pode ter um monte de coisa. Eu acho que a gente... a gente não sabe o que vai acontecer, né? Como que as pessoas vão reagir. Mas, assim, eu apostaria que vamos ter uma diversidade. Na verdade, desde que começou, tá com a ideia assim de que vai voltar daqui a 2 semanas, que vai voltar daqui a 1 mês. Aí eu eu acho que a próxima previsão é voltar no semestre que vem, em abril. Abril Sim. Voltaremos, mas assim, tudo pode mudar de repente, né? Exato. Turma, sobre as aulas com números racionais, vocês têm mais algum comentário para fazer? Algum destaque? Acho que a gente discutiu bastante coisas aqui. Parece, eu estou entendendo, então, que o assunto números racionais está tranquilo, né? E eu achei muito importante a fala do Marcos, que já foi, sobre como que ele foi mudando a visão dele sobre esses conteúdos ao longo das aulas, tá? Eu acho que essa percepção do Marcos, eu acho que vale a pena todo mundo prestar atenção nela. A de como que o conteúdo, né, matemático vai tomando um significado diferente à medida que a gente vai se apropriando do conteúdo para o ensino, né, e não apenas do conteúdo para o uso particular nosso, né, para o dia a dia. Tá? Vocês têm mais alguma questão sobre esse assunto? Então, fica aqui o convite para participar do fórum que os meninos tão carinhosamente prepararam para a gente. Ler com atenção o artigo da Lourdes Onochique, da Norma Levato e participar do seminário na próxima quinta. Tá certo, gente?
Professor, tem um número estabelecido de perguntas no fórum? Assim, Para vocês colocarem? Não. Às A vezes, intenção é que vocês coloquem questões instigantes para alimentar o debate. porque a gente colocou Luciano. menos e ficou assim, será que tá pouco? E outra, é separado? Que eu vejo as perguntas do... Me fizeram a mesma pergunta à tarde. Vocês podem e devem participar do outro debate também. E também as perguntas de um grupo complementa do outro, diferentes das do outro, né? Uhum. Oi, Maria Elisa. Luciano, eu queria só perguntar aqui, na discussão 3, as personalidades assumidas pelos números racionais, você fala que a mais recorrente no termo geral ou que normalmente a gente mais utiliza, sim? É uma coisa mais pessoal ou de modo geral? Não, eu pensei numa fala da professora. Eu quero criar tá. perguntas que você não consiga responder sem ver no texto. Aí, na hora que você ela escreve assim, ó, essa é a mais recorrente. Tá. Entendeu? Aí, claro que eu posso falar. Luciano. Não vai dar um spoiler aqui. Tá bom. Exato. Ou seja, Maria Elisa, procura a resposta no artigo. Na verdade, eu fiquei pensando, será que está no artigo ou será que é o que eu mais uso aqui? Está lá tá escrito com todas as letras. Esse é o mais recorrente. Não, então tá bom. Obrigada. Aí, qual a sua opinião sobre, sei lá o quê? Não, eu morri de medo de colocar isso com base nas falas da Jussara no passado. Que a ideia é a gente criar essa cultura de discutir o texto, né? Não que opiniões não sejam importantes, né? É só forçar para a gente ter essa cultura, né? De ler e debater o texto. Muito bom, Luciano, obrigada. Então, acho que eu vou concluir aqui, tá, gente? Então, até quinta. A gente se encontra aqui às 9h, um pouquinho antes, para o seminário e a última aula deste ano. Retomamos no ano que vem. Ufa! Obrigado. Boa noite, Sara. Obrigada.